Estamos de volta com Reflexões Espíritas. E o tema hoje é da influência moral do médium. Qual a influência que o médium exerce nas comunicações? Qual o papel do médium na comunicação? Os médiums que recebem mensagens dos bons espíritos, significa que ele é um bom médium ou que ele é um espírito evoluído? Então, a qualidade do médium é medida pelo nome que assina. Os fenômenos que estão em volta do médium, significa que ele é um ser iluminado? Sobre essas coisas nós vamos discutir agora, ok? Então, para começar, o livro básico em termos de mediunidade é o livro dos médiuns. E a primeira questão nós vamos elucidar aqui, que é a seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Kardec pergunta aos seus espíritos. Olha a resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral, mesmo porém não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Então, se o movimento espírita acredita que a faculdade de um médium, se for ampla ou que tem alguns prodígios, isso dá alguma relação com a moralidade do médium, isso aí porque elas foram induzidas a pensar desta forma por causa de interesses comerciais, interesses ideológicos, mas não segundo a doutrina espírita. Porque é a primeira pergunta que Kardec faz na questão da influência moral do médium. A questão da faculdade guarda relação com a moralidade do médium? Não. Então, um médium, ele pode ter uma grande faculdade, ok? E receber espíritos de baixa categoria, e pode ter um espírito com uma faculdade limitada e receber mensagem de espíritos altamente evoluídos. Claro que isso guarda algumas relações de afinidades, mas eu uso sempre um paralelo para as pessoas poderem entender. O seguinte: imagine um grande comunicador, um grande comunicador, e ele precisa passar uma mensagem. Só que ele está num local onde não tem um telefone top de linha. Ele vai usar o telefone mais simples que puder e vai passar a mensagem dele. Por quê? Porque ele necessita passar aquela mensagem. O médium nada mais é do que o aparelho, ok? Agora, o médium pode tirar proveito ou não das mensagens que recebe. Aí é outra coisa. Mas a faculdade em si não tem nada a ver com moralidade. Foi o que o Kardec disse aqui nessa primeira passagem. Olha outra informação importante em relação à questão da moralidade dos médiuns. Haver de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem que justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, alguém é ou não é missionário, não é por causa da sua faculdade, não é porque ele consegue ver espírito, não é porque ele consegue fazer uma psicografia, não é porque ele tem a mediunidade de cura. Isso é uma faculdade. Agora, o uso, sim, você vai ver pelos resultados moralizadores que ele espalha à sua volta. Essa é uma questão fundamental. Interessante, olha a observação que Kardec fala em relação à vaidade dos médiuns. Quanto aos médiuns, essa nota está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos médiuns, abstivemos de nomeá-los, na maioria dos casos,
não os designamos a pedido deles próprios e, sendo assim, não convinha fazer exceções. Ao demais, o nome dos médios nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los, mas não fora então do que satisfazer ao amor próprio, coisa que os médios verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles, os médiuns, que, por serem meramente passivo o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalta o mérito pessoal. Por quê? Porque ele não é o autor da mensagem. Então, da mesma forma que o médium não tem o direito de se gabar da qualidade da mensagem, o médium também não tem que se lamentar se a comunicação for de má qualidade. Ok? Da mesma forma, né, que um grande poeta pode mandar uma mensagem pelo computador e a mensagem vai chegar. O computador pode ser bom ou ruim. Isso é, o meio não importa. Uns computadores são mais rápidos do que o outro, mas a mensagem chega, né? Então, por isso que ele diz que compreende que o papel deles é passivo e que nada acrescenta no mérito pessoal e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho de inteligência ao qual apenas mecânico o concurso presta. Então, essa ideia, essa tendência que as instituições induzem os seus fiéis, os seus seguidores, a idolatrar médiuns e palestrantes, elas estão caminhando no sentido contrário da doutrina espírita. Isto é, estão querendo fazer com que as pessoas transfiram. Antes adoravam os santos, os sacerdotes, agora estão adorando médiuns. E médium é um ser humano. Ser humano. A faculdade mediúnica, ela existe para os seres humanos. Por quê? Porque são seres humanos. Não há nada de especial na faculdade mediúnica. É uma faculdade como outra qualquer. A faculdade tem a faculdade de ver. É uma faculdade que todo mundo tem, mas é uma faculdade. Ninguém diz, olha, fulano de tal é abençoado por Deus porque vê. Não, ele apenas vê. Então, o médium, ele não tem nenhum predicado a mais do ponto de vista moral do que os outros. Ok? Então, ele presta um concurso mecânico. O médium é o tocador de realejo, mas ele não compôs a obra. Pessoal que não conhece realejo era aquela maquinazinha que você gira a manivela e toca a musiquinha, né? A pessoa que está girando o realejo, ela não é autor de obra nenhuma. Aí ele pode ter Mozart, pode ter Beethoven, mas o tocador de realejo não é Mozart nem Beethoven, né? Então essa é uma questão importante, né? Agora, outra questão importante. Não há médium que faça mau uso de sua faculdade por ambição ou interesse, ou que comprometa a causa, não comprometa por causa do seu defeito capital, como orgulho, egoísmo, vaidade, etc., que de tempos em tempos não receba a admoestação dos espíritos. O pior é que, mais das vezes, eles não tomam como dirigidas a si próprio. Isto é, geralmente o médium vaidoso, ele sempre acha que a mensagem que ele está recebendo, com os chamados puxões de orelha, ele sempre acha que é para alguém, ele nunca acha que é para ele. E ao contrário, quanto mais mensagens ele recebe num tipo de assunto, mais relacionada a ele está aquela mensagem, né? O orgulhoso acha que não é para ele porque ele se acha um missionário. Por que ele se acha um missionário? Porque, infelizmente, ele é vaidoso. Por isso que é a influência moral do médium, né? O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Está no livro dos médiuns também. Por isso é que quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos
dos que oferecem facilidades necessárias. Então, essa questão de vai descer o médium não passa em nenhum lugar na doutrina espírita. Ao contrário, né? Muitos médiuns da Sociedade Espírita de Paris ficaram zangados porque Kardec não colocou o nome dele nas obras, né? Colocou na revista, mas nas outras obras não colocou o nome dos médiuns. E muitos médiuns queriam que seu nome fosse conhecido, mostrando aí o seu interesse pessoal. E o interesse pessoal é exatamente o que afasta os bons espíritos, né? O médium imperfeito, isso é, o médium espírito de terceira ordem, né, pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um instrumento melhor, vai preferir esse. É aquilo que nós estávamos falando. Se o grande comunicador ele tem um iPhone 20 e ele está lá com um basicão, mas só tem o basicão, ele vai usar o basicão. Mas desde o momento em que ele tenha de posse de novo o iPhone 20, ele vai usar o iPhone 20. Okay? Outra informação do Livro dos Médiuns. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presa de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilam-se e mais de uma vez se viu humilhado por amarguíssimas decepções. Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivos de deplorar elogio que dispensamos a alguns médiuns com o intuito de os animar. Olha o que o Kardec fala aí, né? O que acontece? O médium começa os fenômenos a acontecer à sua volta. Aquelas pessoas que estão à volta não têm o conhecimento doutrinário para saber que o médium é apenas um ser humano como outro qualquer. E começa a chamada puxação de saco. Começam a elogiar, bajular. Não é à toa que quando você vê médiuns famosos, existe um séquito de seguidores e um monte de vendilhões à sua volta, né? Se você observar, sempre tem um séquito, aquele grupo, se bobear com camisas com a foto do médium, que é um estímulo à própria vaidade do médium. Então, a foto com a camisa do médium, um montão de gente à sua volta, um grupo de vendilhões, e isso tudo, um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos assim, o médium começa a se achar indispensável, começa a se achar um ser evoluído. E as pessoas geralmente não poupam elogios, rasgam elogios exageradamente o tempo todo. O espírito de terceira ordem, uma hora vai sucumbir, né? Então, essa é uma questão interessante, né? Desses poucos médios que nós temos contato, assim, o mais elogiável, pelo menos nesse ponto para cá, do século XX, é o médium Chico Xavier, né? Que tinha um grupo gigantesco de puxa-saco à sua volta, e mesmo assim ele se mantinha simples e humilde ali. Isso é muito importante. Isso independe da qualidade das suas mensagens, porque são 2 campos diferentes. Uma questão é a questão moral do médium. Outra questão são a análise das mensagens. Aí a gente está no campo da análise. Isso aí é um outro estudo. Isto posto,
O que mais importa considerar é que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Olha o que Kardec está falando aí, né? Então, vamos prestar atenção nos espíritos que estão sempre se comunicando com esse médium. Mas não simplesmente a questão do nome. Mas o que as pessoas são induzidas pelas instituições? A valorizar o nome. Isto é, são instruções antidoutrinárias. São instruções nocivas ao movimento espírita. Mas quem age no sentido de ir ao encontro do pensamento de Kardec é tido como uma pessoa mal intencionada. Só que o Kardec diz que é o contrário, né? Pelo contrário, devemos ater à linguagem, ao conteúdo, ao fundo e não ao nome. O nome é apenas um detalhe, mas de modo geral as pessoas percebem e valorizam o nome. Fulano de tal é médium de Bezerra de Menezes. Então vamos ver as mensagens de Bezerra de Menezes. Mesma coisa, blá blá blá, Cruzeiro do Sul, blá blá blá, Jesus, blá blá blá, luz, blá blá blá, as trevas, blá blá blá. Bezerra de Menezes todo dia faz a mesma mensagem. As pessoas não percebem isso. Todo mês Bezerra de Menezes vira secretário de evento, dando as mesmas mensagens, e as pessoas... Por que elas não se tocam? Porque elas foram induzidas, elas foram convertidas a valorizar o nome e não a mensagem. Ok? Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médios impróprios e a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também às vezes a médiuns que se envergonham de lhes haverem sido os condutores. Nós já falamos sobre isso, né? Às vezes, um bom espírito, um espírito superior, dá a mensagem para alguém que tem uma faculdade acanhada e até não tem uma certa moralidade, mas foi a necessidade. E outros espíritos altamente evoluídos, outros médiuns com uma certa moralidade, recebem mensagens triviais, mas ele é médium, ele não é juiz. Então ele tem que colocar no papel o pensamento que vem. O que vai fazer da mensagem depois é uma outra questão, né? No mundo dos espíritos, todas as variedades morais e intelectuais que se encontram entre os homens e muitas outras ainda, olha só, hein? Tem muitas variedades intelectuais e morais e outras variedades que nós nem conhecemos aqui, né? Ora, a experiência prova que os maus se comunicam tão bem quanto os bons. Olha aí, os maus se comunicam tão bem quanto os bons. Isso tanto no sentido da faculdade, da capacidade de escrever, né? Como também na capacidade do médium de absorver o pensamento dos espíritos. Então, às vezes o médium tem uma boa faculdade, uma excelente faculdade, então ele transmite muito facilmente o pensamento dos espíritos. Mas só que o problema não é a faculdade do médium, e sim quem está transmitindo, né? Essa é a questão fundamental que a gente tem que observar e que estão fazendo com que as pessoas deixem de observar isso. Quem não quer crítica quer dominar. Quem não quer crítica quer manipular. Quem não quer crítica quer possuir o pensamento do outro. E isso é uma característica do extremamente egoísta, da pessoa extremamente ardilosa, porque ela não quer dar independência, ela quer que as pessoas sejam dependentes delas. Por isso que se colocam como seres iluminados. Elas elegem médiuns como médiuns seres superiores e eles como os representantes desse médiuns, trabalhadores em conjunto com esses médiuns. E nós sabemos que vai ser um problema muito sério isso, né? Então Kardec fala aqui na Revista Espírita de 1860, os médiuns, os maus espíritos e os bons se comunicam tão bem. Não tem essa diferença, porque é a faculdade, né? Olha o que o Espírito Verdade fala em relação à questão da moralidade. Sobre 100 médiuns,
se tanto encontrareis que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores, predestinado a grandes missões, né? Então ele está falando ali, o Espírito de Verdade, olha, pega 100 médiuns, desses 100, no início da sua faculdade não achou que ia receber grandes mensagens. Por quê? Porque se ele está pensando grandes mensagens, já tem a sua vaidade, para a gente ver o quanto é raro a questão. Claro que é raro essa questão do progresso moral, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a maioria são espíritos de terceira ordem. Então, temos que observar essas questões. Quem idolatra médium está mal assessorado ou tem pouco conhecimento. Quem, porventura, médium que faça com que as pessoas fiquem à sua volta tentando manipular. Eu já vi pessoas médiums que quando são contrariados diz: já sei porque você tá me contrariando, eu tô vendo aí atrás de você quem está do seu lado. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que quer dominar, é uma pessoa que quer manipular. Então a faculdade independente. E a faculdade mediúnica independe do moral e independe também da sua orientação religiosa, ok? Mau caráter existe em todas as instituições, todas as instituições humanas têm mau caráter. Então, se alguém faz mau uso da mediunidade, é porque ela é uma pessoa, um médium imperfeito, um espírito imperfeito, e se cometeu algum crime, que pague segundo a lei. E depois ele vai pagar segundo a lei divina, pelo erro que cometeu. Mas a faculdade em si não guarda nenhuma relação com a orientação religiosa. Então, você vai ver pastor, médium, curador, você vai ver padre, médium, curador, você vai ver umbandista, médium, curador, você vai ver espírita, médium, curador, mas é uma faculdade. E é como a primeira questão que nós lemos aqui, a faculdade independe do moral. Se esse mau caráter, ele tem essa faculdade, naturalmente ele vai fazer uso para o seu interesse próprio. E o que acontece? Que cada um arque com as próprias consequências. E depois, quando acontece esse problema, as instituições começam a querer se desvincular dos médiuns. Mas se as instituições, desde o início, se posicionassem explicando exatamente o que é a faculdade, não induzisse a idolatria, né? Fizesse análise criteriosa de todas as mensagens de todos os médiuns, só que as instituições, de modo geral, escolhem alguns para fazer análise crítica e outros não. E isso confundem as pessoas, porque as pessoas não sabem como tem critério. E como elas não sabem como ter critério, sabe o que elas fazem? Colocam na mão das instituições. E aí as instituições, elas manipulam e também são reféns que na hora que vem os escândalos, a instituição é que tem que responder. Por quê? Porque ela não foi clara. Então, lembremos uma questão. A questão moral dos médiuns. A mediunidade não depende do moral. É uma faculdade que está no organismo. Então, qualquer ser humano pode ter essa faculdade. E cada um vai fazer mal ou bem uso dela. Assim como cada um faz mal ou bem uso da inteligência.